Na sua opinião, Tite no Flamengo seria uma boa? Pois bem, o treinador da seleção brasileira deu entrevista ao Zico, né, o grande Zico, e falou sobre o carinho e a identificação que sente pelo rubro-negro, o que despertou rapidamente comentários na internet a respeito de se seria uma boa ou se não é uma boa ter o Tite eventualmente como treinador do Flamengo após a Copa do Mundo, tendo em vista que, ao mesmo tempo, há também bastante especulação que dá conta de Dorival Júnior assumir a seleção brasileira, em especial caso vença a Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Pois bem, quer saber a minha opinião a respeito? Então vem comigo aí, se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Hoje é meu aniversário, hein? Hoje é meu aniversário, então se tu me acompanha aí, quer me dar um presente, pode deixar o teu like, que seria gratuito. Se tu quiser se tornar membro do canal, clica aí na descrição do vídeo, assiste os jogos ouvindo os meus comentários. E também, caso tu queira me ajudar aí com algum valor simbólico que faça sentido para você, eu também aceito, tá? Presente a gente aceita sem discutir, então vai aí e pega o valeu demais aí aí embaixo tem uma oportunidade também de fazer isso aí, tá? Então eu agradeço vocês na verdade são um grande presente para mim, é só tá crescendo esse canal, tá em contato e sinergia com vocês, eventualmente encontro alguns pessoalmente que vêm bater papo e para mim isso é muito construtivo, então estou muito feliz por esse ciclo e tenho certeza que independente do tamanho que esse canal vai se tornar, eu não acredito que vai se tornar algo realmente muito grande, mas independente do tamanho que ele vai se tornar, eu já sou realizado com a interação que a gente tem, com o que a gente constrói por aqui, com as poucas opiniões aí que eu consigo formar de alguma forma, com a forma como vocês também ajudam a formar a minha opinião. Então, a troca que a gente tem é maravilhosa e eu não troco por nada aí nessa vida, tá bom? E o Tite? O Tite, ele é uma má opção? Gente, primeiro eu vou fazer uma introdução, depois vou mostrar algumas imagens aqui. Há muito desconhecimento sobre quem fala que o Tite, quem tenta desprezar a possibilidade do Tite ser treinador do Flamengo. Há uma parcela de desconhecimento que julga pelo fato dele ser teoricamente retranqueiro. Bom, o trabalho atual do Tite, do último ano na seleção brasileira, não é um trabalho de retranca, muito pelo contrário. O Tite é um cara que foi evoluindo ao longo do tempo, foi se atualizando, após 2012 saiu do futebol, fez um ano sabático, voltou, fez o melhor trabalho da vida dele no Corinthians depois, batendo recorde na época de gols marcados, sendo o melhor ataque, melhor defesa, conquistando um título brasileiro incontestável pelo Corinthians. O Tite, ao longo da sua história, né, ele tem história de barrar caras muito grandes, né? Por exemplo, o Rincon. O Rincon encerra a carreira após o Tite barrá-lo. Né? O Ronaldo Fenômeno, igualmente, né? Aconteceu também uma situação específica assim. Ele já colocou o Paulo Guerreiro no banco, né? Após título mundial de Corinthians. Ele já colocou Emerson Sheik no banco várias vezes. Fábio Santos, Alessandro, Paulinho, ele já colocou vários caras no banco. A gente tem uma impressão diferente, porque ele está já há 6 anos na seleção brasileira e nunca fez algo parecido com o Neymar. Mas também não deveria, né, gente? Então, o Tite é um cara que sempre geriu muito bem elencos, e talvez essa seja a grande fragilidade do Flamengo atual, porque é uma direção incapaz de gerir, né, o grupo, e acaba terceirizando isso quase que integralmente ao treinador. Então o Tite ele costuma falar que os atletas respeitam qualidade e que ele não vê problema em fazer uma troca de um jogador que está com ele há muito tempo por um novo, desde que o novo convença o grupo e a ele de que ele é a melhor opção. Então, ele é um treinador que tem esse lado de gestão de grupo muito bom, mas também tem o lado tático muito bom.
né? O Tite, ao longo dos últimos anos, especialmente nesse ciclo agora da Copa do Mundo, ele primeiro focou em construir um sistema defensivo bastante sólido, demorou bastante tempo nessa ideia, né? Perdeu a Copa América e fez autocrítica, foi capaz de fazer uma autocrítica, e hoje a seleção apresenta um jogo diferente. E a seleção brasileira, ela faz um jogo de posição, gente. Ele é um cara que é da escola gaúcha, ele durante muito tempo passou era um cara adepto do jogo apoiado e não teve problema e começar a beber da fonte do jogo de posição. Aqui a gente vai ver alguns elementos, primeiro mostrando para vocês, a seleção joga num 4-1-4-1 atualmente. Aqui ainda está o Fred, mas essa posição tem sido ocupada, aí eu imagino que estreia a Copa do Mundo com Paquetá. O próprio Everton Ribeiro está indo, deve ir para jogar nessa posição. Aqui vejam, né, o Fred, que é o segundo volante, ocupando a posição da referência que baixa ali e entrando por dentro, né? A gente tem aqui outros exemplos. A gente tem o Alexandro, né? O Alexandro fazendo um combate mais alto, a defesa ficando com um cinturão só de 3 homens contra contragolpe, abrindo mão daquela ideia dele de 4 homens na defesa fixos. A gente tem o Alexandro, o Alex Telles ou Renan Lodge fazendo uma marcação mais alta, justamente para liberar o Vinícius Júnior para fazer um cara mais agudo, né, para que ele corra menos para trás. Foi uma alternativa que o Tite fez para adaptar o elenco, né, adaptar o que o time joga ao elenco, né, ao grande cara que ele tem, um dos grandes caras que ele tem, como é o Vinícius Júnior. Há também uma ideia de amplitude constante, uma ideia de ter um jogo de troca de posição, a gente ter os 2 volantes aí em organização ofensiva, os 2 volantes por fora em organização ofensiva são os laterais, que fecham por dentro, enquanto os pontas que fazem a amplitude máxima, fazendo um esquema quase que de pirâmide, né? Com um volante centralizado, não mais aqueles 2 volantes, ele não faz mais essa ideia, né, de 2 volantes fixos. Inclusive, quando ele voltou com o Fred ao time na última data FIFA, ele não fez isso. Aqui faz a ideia de amplitude, profundidade, troca de posição constante, cada um ocupando a sua caixinha. O Tite, ele tem feito várias, né, ideias, de ter adotado vários conceitos do jogo de posição. Às vezes, aqui no sistema defensivo, ele faz um pressing, aqui a marcação individual alta, e descompacta propositalmente o primeiro bloco do segundo, né, para poder gerar a obrigação de bola longa, né, tentar fazer o adversário jogar como ele não deseja. Então, um cara que vem ultimamente, né, jogando com um sistema defensivo mais avançado, feito uma pressão pós-perda, que é muito da identidade de jogo criada pelo Jorge Jesus, né, no Flamengo, e que ele tem utilizado bastante. Ele é um cara que tem se adaptado ao que o elenco apresenta, né? Então, após o surgimento, aspas, de Vinícius e Rafinha, ele já não abre mais mão de ter 2 pontas abertos, e aí, como ele não tem os laterais que vão ao fundo, como é característica do futebol brasileiro, ele opta por utilizar esses laterais como volantes, né, com bola, na linha de volantes, atacando num sistema de 3-2-5, que é um sistema até famoso na história do futebol e que voltou há algum tempo, 2-3-5, né, que até voltou há algum tempo, aqui, ó, uma espécie de pirâmide invertida, com o Richarlison na referência, é um cara que vai saber usar o Pedro, que vai saber usar o próprio Gabigol, porque ele tem essa veia de adaptação ao elenco. Eu acho que o Tite está indo para a seleção, para o Flamengo, eu não acho, tá? Eu só estou aqui tentando dar a minha opinião a respeito de uma possibilidade bem remota de que ele vá ao Flamengo após a Copa do Mundo. Bom, o Tite já descansou bastante, 6 anos treinando seleção, longe daquela rotina de clube. Eu não acho que ele vai tirar um sabático após a Copa do Mundo, ele vai tentar se encaixar em algum clube europeu. Caso não consiga, cabe ao Flamengo sim ir atrás dele, porque seria uma ótima aquisição para o clube manter
um regime vencedor por um longo período, tentando um contrato longo com ele. E aí eu acho que seria um cara que ia pacificar, ia tranquilizar essa relação entre time, torcedor, diretoria. E os anos do Flamengo com o Tite ao seu comando poderiam ser, sim, muito vitoriosos. As entrevistas dele são chatas? São muito chatas. Muito, muito chatas. Mas, na boa, se ele treinar bem o time, as entrevistas são de menos. Tá bom? Então deixa teu comentário aí, deixa teu like e muito obrigado aí por tudo aí que vocês me proporcionam há tanto tempo, há pouco tempo, na verdade, e vamos ficar junto por muito, muito tempo. Valeu? Beijo e eu fui.